né? Por que não queiramos? Porque existem algumas situações que às vezes são adversas, né? O governo muda, e a gente fica muitas vezes sem saber o que fazer, porque as mudanças são muitas vezes drásticas, né? Mas, apesar de tudo, o Seguro Garantia tem tomado proporções no mercado financeiro, no mercado de consumo de uma maneira geral, que tem trazido, pelo menos aos meus olhos, um alento muito grande com relação ao futuro. A Argentina, que é um país que talvez seja um quarto da nossa economia, se não for menor ainda, produz 3 vezes mais do que nós produzíamos em garantias até pelo menos 3 anos atrás. Porque tudo deles tem que ter garantia. Não sei como é que anda hoje, né? Porque depois também de tanta política, mas era um sinalizador para que um país como o nosso fizesse na mesma proporção 10 vezes mais do que eles faziam. Mas, a despeito disso, estamos aqui e dessa vez nós vamos falar um pouco sobre o seguro-garantia no que diz respeito às licitações e contratos a partir da Lei 14.133. Essa é editada em 1º de abril de 2021. Apesar de, até hoje, não ter surtido todos os efeitos que se esperava dessa lei, porque ela deveria entrar em vigor 2 anos após a sua publicação, portanto, abril de 23. Porém, o que acabou acontecendo? Muitas prefeituras, órgãos e instituições das 3 esferas administrativas do país, muitas delas não conseguiram implantar devido ao que eles alegaram, alto custo administrativo. Então, hoje nós estamos vivendo ainda aquela fase, em alguns lugares já tem funcionado, outros não, em algumas empresas estatais tem funcionado, em outras não, então nós ainda estamos vivendo esse limbo, apesar de estar sendo aplicada parcialmente em muitos editais. Para que a gente possa entender um pouco de como nós chegamos nessa lei 14.133, nós temos que entender um pouquinho o passado, né? E esse passado, ele não é muito distante para aqueles que estão já, como alguns já manifestaram aqui o tempo que nós estamos juntos, né? Mas para aqueles que entraram de alguns anos para cá, talvez esse histórico possa tirar algumas dúvidas de conhecimento com relação à evolução do seguro-garantia e, principalmente, como foi que nós chegamos até aqui, né? Vai dar problema. Garantia até 21/6/93. Nós temos aí, em 93, efetivamente, a aprovação da Lei 8.666, que foi exatamente um divisor de águas entre o que nós tínhamos com relação ao que era o seguro-garantia e ao mercado segurador, a instituição da Lei de Licitações, que é essa Lei 8.666, que trouxe modificações muito grandes. Elas foram, digamos assim, de uma relevância imensa para aqueles que militavam dentro do seguro. Por quê? Dentro desse cenário, nós temos a época do IRB, que vai até 2007, quando ele foi privatizado, e a época pós-IRB, onde as seguradoras começaram a agir de forma independente. Nesse diapasão, nós temos novos resseguradores, porque a partir do momento que o IRB foi privatizado, todos sabem que ele deixou de ser ressegurador de todas as companhias do mercado, como outrora o fazia. Então, cada seguradora teve que buscar o seu contrato de resseguro. Então, nós tivemos aí uma demanda por resseguradores que foi atendida e suprida por 99,9% do mercado exterior.
que já operavam com o IRB começaram a operar com as seguradoras. Nós temos também, a partir desse momento, em 95, o início das privatizações, que, com base nessa lei de licitações, começou a trazer um movimento muito grande dentro do que diz respeito de seguro-garantia, da demanda de garantia, porque essa garantia nada mais é do que uma proteção para o Estado e para aqueles que contratam, seja ele contratante pessoa física, jurídica, pública ou privada. Por que eu digo pessoa física? Porque existe uma máxima até hoje, que eu particularmente não consigo entender, que muitas seguradoras, quando o segurado é pessoa física, eles se negam a fazer o seguro. Eu, particularmente, não consegui entender até hoje, e olha que eu procurei estudar de todas as formas, mas o mercado opera dessa forma e tem-se lá as dificuldades de entendimento. Aí vem sempre a alegação que o problema é o ressegurador, que ele não vê da mesma forma que nós vemos aqui no Brasil, mas lá fora fazem. Então, vamos nos ater às questões nossas de Brasil e deixar um pouco de lado esse problema exterior, porque é muito desconcertante quando você vê lá fora, mesmo o segurador dando um tratamento diferente a um produto que aqui no Brasil. Aqui ele é mais rígido, ele é mais focado em determinadas entrelinhas, e lá fora, na maioria das vezes, pode fazer qualquer coisa. Aí dizem que o problema é que a nossa lei não ajuda, né? Então, em 95, nós tivemos a primeira privatização, que foi justamente com a Excelsa, que é a Espírito Santo Centrais Elétricas. Isso trouxe uma alteração muito grande na visão dos seguradores e resseguradores com relação às garantias, né? A partir dessa data, então, nós tivemos os modelos que as empresas privatizadas começaram a utilizar, que ia de encontro àquilo que o IRB praticava. Ou seja, eles pegaram praticamente a lei e colocaram isso dentro do seu escopo como empresa privada. E a gente sabe que quando você quer misturar muito o que era com o que vai ser, sempre fica muito buraco no meio do caminho, né? Então, até hoje, nós observamos que a maioria das empresas privatizadas e aquelas que têm dentro do seu, digamos assim, portfólio de trabalho, atender as empresas privatizadas, eles sofrem porque as empresas querem impor ao contratado as mesmas regras da lei. Porém, o que nós temos hoje é que as empresas concessionárias, seja ela qual for, ou as empresas privatizadas que não sejam concessionárias, o que as rege é o Código Civil e Comercial, o Código do Consumidor e o Código Tributário. Portanto, a lei que nós nos referimos, que hoje vigora, 14.133, não se aplica a esse modelo de negócio. Muito embora todas as empresas privatizadas parece que trouxeram um ranço através dos seus funcionários de aplicar no seu modelo de negócio o mesmo espírito e a mesma condição do que é a lei. Quando era 8666, tentaram fazer isso. Quando era antes da 8666, que eram leis que eram, digamos assim, promulgadas pelo governo federal, e todos os estados e municípios seguiam o que o governo federal fazia e mudavam pequenas coisas. Mas as empresas já copiavam desses modelos muita regra. E isso nunca vigorou. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Como é que você pode hoje, ser uma empresa privada, querer fazer um edital para que empresas venham se habilitar a fazer o serviço
que você quer, por exemplo, querendo impor àquela empresa que vai participar do seu negócio, ou da tentativa de fornecer para você, você querer pedir uma garantia de proposta, um bid bond. Na área privada, isso não existe. Não existe lei que te permita fazer um negócio desse, por uma questão muito simples. Primeiro, as seguradoras não vão querer fazer. Porque o intuito do bid é, se você se recusar a assinar o contrato. Algumas empresas privadas que foram privatizadas aí logo nos primeiros cenários de privatização do país, tentaram impingir isso aos seus contratados. Foi um fiasco. Eles não conseguiam ninguém, porque ninguém queria dar uma garantia de assinatura de contrato. Aí todos podem me dizer assim, não, Robson, pô, mas é justo, o cara está gastando para fazer, o cara está tendo uma despesa administrativa, então é justo que ele queira se ressarcir se a empresa não quiser assinar. Até concordo com isso, desde que isso esteja baseado em alguma premissa. A premissa da ordem pública é diferente da privada. Então, quando nós começamos a entender a garantia até a privatização do IRB, até a abertura de mercado e até a determinação de todas essas leis, nós vamos começar a entender, porque hoje nós temos tantos editais de empresas privatizadas que parecem mais um edital público do que qualquer outra conotação que se possa dar. Então, o que nós temos? Na oportunidade em que o IRB era o único ressegurador e atuava na condição monopolista, né, porque era o governo que ditava as regras, ele é que ditava o regulamento das operações, porque nem mesmo a SUSEP apresentava condições de regrar o mercado, que naquela época a SUSEP nem mesmo corpo de inspeção tinha. Quem fazia as inspeções nas seguradoras era o IRB, que detinha não só o conhecimento técnico, mas era quem de fato pagava os sinistros. Então, ele, digamos assim, acumulava a função de ressegurador e de, digamos assim, de xerife do mercado, porque a SUSEP não tinha esta condição. Então, durante anos a fio, o IRB é que fazia tudo isso. Então, dentro dessa ordem, o IRB é que determinava praticamente tudo. Ele não tinha uma característica, como hoje, só de ressegurador. O IRB hoje não pode entrar numa seguradora para fazer uma vistoria. Naquela época era a coisa mais comum, principalmente quando se começou a trabalhar com garantia em grande escala, que foi a partir justamente da aceitação das garantias securitárias dentro da lei de licitações. Então, a partir da aprovação da lei 8666, é que nós tivemos aí, então, um perfil para oferecer garantias ao mercado de uma forma mais acentuada. Por quê? Porque até então só eram fornecidas em concorrências públicas e execução de contratos fiança bancária. E a fiança bancária, naquela época, ela não tinha controle como não tem até hoje. Se você chegar hoje no Banco Central e falar, ô Banco Central, você tem aí, você é o que é o xerife do mercado financeiro, você pode me apresentar qual é o volume de fianças que um determinado banco tem hoje, vigente? Ele vai dizer para você que ele não tem poder de te informar, porque ele não tem poder de entrar dentro do banco com a equipe que tem e fazer qualquer levantamento. E também não tem instrumentos, como no mercado de seguro, que a seguradora emite uma apólice e vai direto para um cadastro da SUSEP. O Banco Central nunca teve isso. E eu, particularmente, tenho uma carta de tanto ter incomodado o Banco Central, por causa de alguns bancos que ofereciam fianças que não valiam nem o papel que estava escrito, e isso estava começando a prejudicar o mercado,
E à época eu ainda ajudei as seguradoras, né, porque nenhuma conseguia tomar nenhuma medida, e eu fui no Banco Central e entreguei uma carta, entreguei ao Ministério Público Estadual, Federal e etc, etc. E naquela oportunidade, o Banco Central me respondeu que eles não tinham condições de me informar o que estava sendo solicitado. Eu acho que eu sou o único cara no mercado que tem um documento como esse. Porque se você fizer hoje isso junto ao Banco Central, como eu tentei algum tempo atrás, ele não te responde. Ele diz que não é a esfera de informações que ele pode fornecer. Então, naquela época, era só fiança bancária. Por quê? Não tinha controle, não havia ainda o Acordo de Basileia funcionando plenamente no país, e o Acordo de Basileia era de 1988. Então, vejam que nós estamos falando de 93. Então, 88 para 93 já é um lapso de tempo que já teria dado tempo para os bancos se adequarem a isso. Como isso não aconteceu, e logo em seguida nós tivemos aí a admissão do Plano Real, alguns bancos começaram a sofrer. Por quê? O Acordo de Basileia, ele trazia no bojo dele a implicação de que os bancos tinham que estar adequados à sua exposição de risco. E fiança é uma exposição de risco. Agora, o que isso tem a ver com o seguro-garantia? Muito simples. Se os bancos pudessem hoje operar como operavam lá atrás, o seguro-garantia não teria crescido. O seguro-garantia não teria se tornado o que se tornou. Por quê? Porque naquela época, bastava você ter conta em banco, você chegava lá, negociava com o gerente e pegava uma fiança. Hoje, uma fiança, além de custar muito mais caro do que naquela época, e muito mais caro do que as taxas hoje praticadas no mercado de seguros, você não tem nenhuma operação, a não ser com grandes contratantes, sem pegar uma fiança bancária, sem ter que dar um CDB de algum valor, que é a reciprocidade que o banco exige. Então, se a lei tivesse sido implementada por força do Acordo de Basileia, com certeza nós não teríamos tantas distorções como tivemos, de bancos oferecendo carta de fiança a preço de banana. E essa é a verdade, era preço de banana. Por quê? Eu me lembro que em algumas situações, clientes me ligavam falando, Robson, é o seguinte, ó, a taxa do seguro está muito alta, o banco me ofereceu pela metade do preço com um CDB de 10%. E isso eu sofri muitos anos, não foi uma vez apenas. E foi justamente por esse atentado, eu chamo de atentado ao pudor contra o mercado de seguros, que eu me dirigi ao Banco Central. E descobri que lá a farra era pior do que era no mercado securitário. No que diz respeito a controle, no que diz respeito a números que poderiam estar dispostos de forma que a gente pudesse ver a legalidade do documento. E, mais ainda, será que o banco que emitia tinha lastro para todas as operações, inclusive a fiança bancária? E aí, pessoal, nesse momento, foi que, por exemplo, nós tivemos aí uma situação em que o Banco Econômico, em 1995, ele quebrou. E aí, eu não sei se vocês se lembram, aqueles que tiveram a oportunidade de tomar conhecimento do caso, o banco quebrou, e aí, inicialmente, eu vou dar números aleatórios, mas a proporção deve ser essa. O banco quebrou dizendo que ele tinha um rombo de 1,5 bilhão. Aí, uma vez que o Banco Central interviu, descobriu que o rombo era 5 bilhões. A diferença disso, pessoal, pasmem vocês, era a fiança bancária, emitida e não registrada, porque era outro problema que se tinha, não se tinha registro. Hoje, com a evolução do seguro, em uma semana, qualquer segurado pode saber se a pólice dele foi emitida dentro das normas ou não. Se está dentro das normas ou não. Por quê? A seguradora tem que comunicar a SUSEP. Naquela época não havia registro, não havia nada. Então o mercado segurador era meio bagunçado, tanto que houve inúmeras fraudes com a pólice fria, porque não tinha registro. Para se conseguir uma informação, muitas vezes você tinha que recorrer ao IRB, que através dos mapas e resseguro, e que ia dizer para você se aquela pólice tinha resseguro ou não.
porque não existia outro mecanismo. Então, imagine vocês quando se falava de fiança bancária. Nessa época, pessoal, tinha uma coisa interessante, que era o que vigorava nas concorrências públicas, que era o seguinte: eram duas fases naquela época. Uma que englobava os envelopes com documentação e um envelope com os preços. Bom, qual era a situação então? A situação era que os órgãos, fosse quem fosse, eles abriam primeiro o envelope de documentação. Por esse motivo, exigia-se a garantia de bid bond. Foi o que, de fato, a meu ver, e pelo volume de emissões que se fazia, que impulsionou o mercado de garantias. Por quê? Toda e qualquer concorrência é exigido uma garantia de bid. Portanto, a garantia de assinatura do contrato. Então, o Brasil inteiro demandando garantia de concorrência. Por quê? Porque você tinha a fase de abertura dos envelopes e verificar a legalidade do concorrente. E isso se fazia através da documentação analisada, juntamente com a entrega da garantia. Por que isso? Porque a demanda era muito grande e era uma forma deles aquilatarem os pretensos fornecedores do Estado. Por quê? Quem não conseguia garantia não participava. Então, isso era usado a favor do Estado como uma forma de mitigar o risco deles com relação à não assinatura de contratos. Ou seja, eles se utilizavam e se beneficiavam do seguro para poder, digamos assim, criar um anteparo que eles próprios não tinham na análise de toda a documentação e de todo o processo de licitação. Então, nós servimos muitas vezes, como diria o caipira lá, de boi de piranha, né? Para que o Estado pudesse ir se recompondo. Nós tivemos aí, então, dentro desse digamos, mecanismo, uma forma do Estado se proteger dos problemas de conluio, formação de pool de empresas para burlar preço da concorrência e outros que tais, né? Que é aquilo do camarada ganhar, então ele vendia para o segundo lugar, porque a penalização até determinada fase do processo licitatório não tinha penalização. Então, com a garantia de concorrência, tentava-se coibir esse tipo de coisa, mas nunca conseguiram. Porque até hoje a coisa funciona meio que solta no que diz respeito a alguns mecanismos que o mercado fornecedor do Estado consegue praticar. E como eu disse, naquela época, o volume de garantias de concorrência era uma coisa assim absurda. Eu me lembro que a Belco, uma vez, nós emitimos para o FDE, que era um dos maiores consumidores de garantia de concorrência. Então você tinha o FDE, você tinha a prefeitura SSO, e tinha um outro departamento que cuidava das escolas também, era outro demandador de garantias de concorrência. E eu me lembro que para o FDE nós chegamos a emitir uma única vez alguma coisa perto de 7.000 apólices para um único edital. Porque assim, saiu um edital com vários lotes. Então você tinha edital 1, eram 30 escolas. Edital 2, eram 20 escolas. Para cada lote era uma garantia. Tanto que o Pocied me confessou uma vez que eles implementaram a chancela de assinatura nas apólices, porque quando nós pedimos isso para ele disse que teve que, quase que depois que assinou todas as apólices, engessar o pulso. Acabou deslocando a mão de tanto que assinou a apólice. Naquela época era assinatura e tinha que ser com firma reconhecida.
Então vejam o que o seguro daquela época, perto de hoje, evoluiu. E não era sem tempo, né? Robson, Diga. o Márcio levantou a mão aí. Eu não estou vendo, mas pode falar, Márcio. Oi, Robson. Diga, Márcio. Bom, boa noite aí. E eu só queria registrar uma situação, porque acho que no final a gente vai debater mais sobre esse assunto. Nós estamos citando, você está citando aí eventos de quando surge a Lei 8666/93, né? Que foi a primeira lei de licitação. Eu só queria deixar registrado que nesse momento, em 93, inclusive eu sou saudosista da Bamerindo Seguradora e trabalhei com o Dr. Possiede lá. As modalidades de garantias elencadas nessa lei era calção em dinheiro, título da dívida pública, garantia fidejussória, seguro garantia e fiança bancária. Então, lá em 93, eu só queria deixar aqui registrado para a gente conversar mais tarde, que a garantia fidejussória era uma das modalidades eleitas pela lei de licitação, correto? Márcio, você está correto. A única questão é que a garantia fidejussória, a que se referia, inclusive até por pareceres específicos dos tribunais de contas, eram garantias fidejussórias prestadas normalmente, e o que era aceito, por sócios das empresas, e não por empresas afiançadoras. Não que isso seja legal, muito pelo contrário, mas o conceito naquela época era que sócios das empresas é que pudessem dar esse aval. Embora, num determinado tempo, nenhum órgão mais aceitava, porque a empresa, quando quebrava, o sócio também não pagava. Então, mas a lei de licitação, quando elegeu a garantia fidejussória, era a garantia fidejussória que está determinada no Código Civil, é na lei. Então não era a garantia fidejussória prestada por donos das empresas tomadoras, porque se fosse somente isso, não seria garantia fidejussória, seria avalistas, porque aí já é uma garantia solidária. A fidejussória é a fidejussória que está na lei, no Código Civil, que estava no Código Civil anterior a esse de 2002, mas é a mesma garantia fidejussória que tem significado na lei, né? Tá. Márcio, vamos fazer assim, na última aula, tem alguns aspectos que eu vou trazer, principalmente com relação a essas questões, que talvez vai elucidar um pouquinho todo esse panorama. Mas vamos fazer o seguinte, todos aqueles que tiverem dúvidas como essa do Márcio, por favor, depois coloca isso para o Ivanildo, ele vai mandar para mim, e nós, na última aula, vamos ter tempo suficiente para poder discutir essas questões e até colocar isso para que não paire nenhuma dúvida. Tá bom, Márcio? Ok, sem dúvida. Então tá bom. Só queria deixar esse registro aí, porque nesse momento é a lei 866/93. Em 94, a lei muda e exclui a garantia fidejussória. Portanto, eu só queria registrar nesse momento, mas no final a gente volta para o assunto. Obrigado. Tá bom. Pessoal, o que o Márcio está falando tem todo o fundo de propósito, porque a lei de licitações ela sofreu, no decorrer do tempo, muitas alterações, principalmente com pequenos, digamos assim, digamos, efeitos colaterais em que alguns estados pediam, ou através dos tribunais de contas, tinham algumas normas infralegais, né, ou infraconstitucionais, e que eram aprovadas, que eram permitidas. Por isso é que, no princípio, eu falei que a lei ainda não pegou totalmente, que a lei era para entrar em vigor em 23. Nós já estamos em 24 e ainda não funcionou. Então, esses lapsos de tempo é que cria essa situação que o Márcio colocou agora. E lá atrás não era diferente, não. Era muita coisa, muita alteração, muita mudança muito rápida dentro do processo. E voltando, pessoal, então, nessa época, qual era o grande problema que nós enfrentávamos com relação ao seguro-garantia? Era o problema dos limites.
Os limites, eles eram todos determinados pelo IRB. E aí, nós tínhamos aquela situação em que o IRB, sendo ressegurador, ele determinava tudo que era feito com relação ao status quo do garantia. Por exemplo, se vocês forem observar aqui, ó, espero que todos estejam vendo, isto aqui, 97, era a circular da SUSEP começando a dar os primeiros passos com relação ao que se tinha no mercado com relação a regras do seguro-garantia, condições gerais, tanto que aqui embaixo, se vocês observarem, aparece lá, ó, modelo, imaginária seguradora. Esse é o anexo 1. Aí já se tem o espelho que foi utilizado durante muitos anos com relação ao garantia. E hoje esse texto inicial é aplicado em todas as apólices. Então, nós temos aí algumas condições de poder entender por que o mercado era tão restrito, era tão apertado, porque o IRB, ele negociava nessas bases aí, pessoal. Se vocês estiverem podendo ver, vocês vão ver que nós tínhamos taxas básicas proporcionais anuais de seguro. E as empresas eram classificadas, então, de A a D. E as taxas variavam de 0,30% a 1,50% ao ano. O que acontecia com essas taxas? Elas eram fixadas pelo IRB. A classificação da empresa, também pelo IRB. Juntava-se todo o cadastro do cliente e isto ia para que o IRB pudesse determinar, então, a classificação do cliente e a taxa. Não havia maleabilidade ou flexibilidade na seguradora para mexer nisso, a não ser que o IRB autorizasse. Então, o mercado era muito engessado. Nós não tínhamos uma condição de poder se fazer de uma maneira mais transparente e rápida a transição de taxas, condições comerciais, porque nessa época aqui, em que vocês estão vendo essa taxa, a comissão para o corretor era 8%. Então, você tinha uma taxa alta com um comissionamento baixo. Hoje nós temos uma realidade um tanto quanto diferente. Hoje nós temos seguradoras que chegam a pagar 30% de comissão. E as taxas hoje, um cliente hoje com uma taxa de 1,5%, salvo operações de garantias judiciais, trabalhistas, etc., você não tem ninguém com uma taxa dessa. Todas as demais empresas é de 1% para baixo. Aquelas que estão acima disso são empresas que já têm um pouco de problema, que merecem um pouco mais de atenção, e as seguradoras as tratam de forma diferente. Naquela época, não. A maioria das empresas estavam na casa das classe C, algumas, que eu diria, talvez 30% delas na classe B, e eu diria que na classe C nós tínhamos aí em torno de 40%, 50%, na classe A um número efetivamente menor, talvez 5%, 10%, se muito, e o detalhe é que na classe D simplesmente ninguém emitia. Por quê? Conforme a regra do próprio IRB, quem estava na classe D tinha que apresentar garantia real. Então não se tinha conceituação para a classe D. A classe D praticamente, se não desse garantia real, não tinha como emitir uma garantia. E a garantia real, a composição dela, você constituir uma garantia real naquela época, era algo assim de uma dificuldade paranormal. Além desse aspecto, nós tínhamos aí um outro que era exatamente de como se dava a liberação,
dos limites e, pessoal, aqui vai ser meio complicado porque nós teremos que mudar um pouco, mas dá para a gente observar aqui, ó. Se vocês olharem meio de lado, vocês vão ver que isso aí está escrito SCA, informações sobre o cadastro e acúmulo de responsabilidade. Nesse documento, nós tínhamos todas as informações pertinentes a o que o cliente tinha. Limite, taxa, qual era o volume de responsabilidade. Se vocês olharem, você vai ver aqui, ó, até a informação sobre o último balanço. Tudo isso aqui era colocado, encaminhado ao IRB, e o IRB é que dizia, olha, esse cliente tem tantos R$1.000, que na época ainda era novidade, né? O IRB informar efetivamente o valor, porque tinham todas as companhias do mercado emitindo. O IRB é o único ressegurador. Uma seguradora mandava a informação solicitando. Simultaneamente, tinha uma outra seguradora emitindo também. Então, esses números nunca eram de fato reais. Então, era um problema para o tomador. Para o corretor operar isso era muito complicado, porque ele ligava para a seguradora A estava com um perfil de limite e taxa. Na outra seguradora, o perfil era outro. Então, você tinha numa seguradora, às vezes, uma disponibilidade de 1 milhão, na outra você tinha 500 mil. E era difícil você discutir isso com o IRB, né? Porque ele sempre tinha a última palavra, e sem contar que todas as operações derivavam dele, e dele eram, digamos assim, oriundas. Porque ele que controlava, como ele era o ressegurador, então tudo passava por ele, e não tinha como você mudar esta realidade. Num determinado momento, nós tivemos aí a aprovação, em 97, por exemplo, a tentativa de ajuste da Lei 8666, através da circular número 4 da SUSEP. O que ela tentou fazer? Ela tentou criar, dentro desse conceito de circulares... Quem? Maurício, você quer fazer uma pergunta? Sim, Robson. Não, só fazendo um detalhe com relação a isso que você está falando, com relação aos limites estabelecidos pelo IRB. Eu me lembro muito bem que, na verdade, o IRB não tinha controle sobre esses limites. Na verdade, como ele tinha o monopólio do resseguro, ele estabelecia aquilo que ele queria. Mas, na verdade, ele não tinha o controle de resseguro de todas as seguradoras. Só esse detalhe que eu gostaria de colocar. Maurício, o que eu estou me referindo é o seguinte: como ele é que determinava o limite, toda seguradora, para emitir, para poder ter a informação de quanto que o tomador tinha disponibilidade, taxa, ele tinha que mandar o SCAR. E aí no SCAR vinham as informações. Como você falou, ele é que determinava, né? Então a gente não tinha muito o que discutir naquela época, né? Exatamente. Não, é mais ou menos assim. Eu costumo dizer que naquela época nós tínhamos um xerife, né? Porque ele determinava e você não podia sair fora daquele E nós tínhamos que padrão. acatar e ponto. Assim que funcionava. Você não podia baixar a classificação do tomador de C para B, de B para A. Você tinha que mandar, se você se lembra, você tinha que mandar toda a documentação para ele, ele ia fazer uma reanálise, e normalmente isso só na época de aniversário, né? É verdade. Né? Antes ele se negava a fazer, criava um tumulto que ninguém conseguia entender. Então, com essa ajuda de vocês, vai demonstrando de que o mercado vive um tumulto muito grande. E esse tumulto, ele era, digamos assim, compensado com as alterações da lei. Porque a lei, ela ia mudando e o mercado tinha que se adaptando. E cada vez que ele tinha que se adaptar, alguma coisa melhorava. Não era da forma que se pretendia, mas melhorava. Principalmente, por exemplo, com relação ao comissionamento, né? Eu me lembro que a gente sofria para conseguir 10% de comissão, era um achado, né? Então, você tinha algumas situações aí que eram realmente difíceis de se administrar.
Eu imagino a cabeça do pessoal de seguradora, né? Que a gente, como corretor, enchia o saco da turma e o pessoal tinha que dar conta do recado, né? Porque se não desse assim, tinha sempre alguém que queria dar um jeitinho, né? Pessoal, dentro desse conceito todo que vocês estão vendo aí, nós tivemos, numa determinada alteração... Fala, Márcio, quer falar? Oi, Robson. Eu só queria aduzir ao que o Maurício observou, que nessa época, as empresas que tinham a classificação A do SCAR, só para registrar, eram Odebrecht, a empreiteira Odebrecht, a empreiteira Camargo Correia, Mendes Júnior e outras, né? Que passado depois, 30 anos depois, a gente pode entender como é que a análise de balanço que se fazia para classificar as empreiteiras, como eles eram supérfluos, né? E também outra, o IRB, através do SCAR, ele classificava as empreiteiras através dos balanços. Só que o balanço não determinava, porque se a empreiteira ganhasse uma licitação de 100 milhões e tivesse que prestar uma garantia de 5 milhões, era uma garantia que não era um crédito que se estava dando para a empreiteira. Na realidade, 5 milhões é só uma garantia para que ela pudesse fazer a chamada adjudicação do contrato. Era para assinar uma licitação que ela já havia ganho. Aí a seguradora, vou te dar um limite de 5 milhões. Não, você só dá limite para quando a pessoa pega um empréstimo no banco de 5 milhões, apresenta os balanços, aí você fala, puxa, você vai ter que pagar 5 milhões. E saber como é que você tem condições de pagar. Nos casos do seguro garantia, a garantia é para ela assinar um contrato para receber 100 milhões. Não era uma garantia para que ela pudesse provar como é que ela iria pagar 5 milhões tomado emprestado. É o contrário. Mas o sistema não discernia isso, né? Colocava tudo no mesmo balaio. Não é isso? Se você for olhar, Márcio, até hoje nós temos essa discrepância de conceito. Se você liga para qualquer companhia e fala, eu queria saber como é que funciona aí o garantia tal. A primeira coisa, nós vamos dar um limite para ele. O conceito do limite, eu acho que ele é mais do ponto de vista, digamos assim, formal, no que diz respeito ao entendimento, do que qualquer outra coisa. Porque, veja bem, na medida em que você fala que o camarada vai no banco, pega o dinheiro, então deram um limite para ele, mas aquele limite se torna em dinheiro, em recursos, e o banco quer saber se ele tem capacidade de honrar aquilo, eu diria para você que no garantia é semelhante. Porque se o camarada pegar uma garantia de 5 milhões e micar lá na frente e não concluir o que ele se propôs a fazer, quem deu a garantia quer saber também se ele tem capacidade de bancar e honrar. Porque a garantia tem ação de regresso. E aí, eu não vejo diferença entre o banco e a seguradora. Para mim, é a mesma coisa. O banco quer saber se ele tem condições de honrar o pagamento mensal, o pagamento trimestral, não importa, aquilo que foi pactuado quando liberaram o dinheiro. Mas no seguro, a seguradora quer saber se der o sinistro, se ele não honrar o que ele pactuou, se ele vai ter condições de honrar o pagamento. Então, se a gente olhar por esse prisma, não é muito diferente. O problema é que conceitualmente, quando se fala em limite, entende-se que é o banco dando dinheiro, coisa que não é o nosso caso. Porém, se você pegar algumas coberturas, como, por exemplo, a antecipação, ela funciona como se fosse um empréstimo bancário. Eu apresento uma garantia para quem me contratou para ele me antecipar um dinheiro. E aí, respeitadas as proporções, a apólice funciona como se fosse um banco. Porque sem aquela garantia na mão do contratante, ele não vai liberar a antecipação de recursos. E aí, o cara que deu a garantia quer saber, ele está pegando antecipado. Se tiver algum problema, ele vai ter capacidade de devolver isso? Ou eu vou ter que pagar?
Então, mas normalmente, Robson, a antecipação, no caso de obra pública, a antecipação é para que seja implantado o canteiro de obra, né? Comprar o material inicial, fazer o canteiro de obra. Uma vez comprovado uma antecipação, sei lá, de 30%, que foi gasto para fazer a implantação do canteiro de obra e está ali, mesmo que houver a inadimplemento em relação à obra em si, o adiantamento está concluído, não tem sinistro, não é isso? Aí nós temos algumas questões. Primeiro, toda e qualquer antecipação ele tem que estar determinado no contrato, não só o valor dele, mas a forma de liquidação. Normalmente, a administração pública direta, ela não fazia antecipação, eram raros os casos. Mas todas as demais empresas públicas, autarquias, etc., todas faziam. Só que naquela época que eles faziam, praticamente o seguro-garantia não tinha efeito. Por quê? Se usava a fiança bancária. Quando começou esse conceito de se utilizar o seguro-garantia, obviamente depois da abertura de mercado, etc., é que se começou a ter, principalmente por parte das empresas privatizadas, a utilização de antecipação. Então, nós temos algumas fases de interpretação do seguro, da fiança, da antecipação de recurso, da retenção de pagamento e por aí vai, que são, digamos assim, na minha opinião, é como se fosse uma nuvem. Aquela nuvem passageira. Hoje funciona assim, a nuvem foi embora, veio outra nuvem com uma outra novidade. Por quê? Porque o mercado é muito dinâmico. Por exemplo, eu me lembro, aqui na frente, mais para frente a gente vai tocar nesse ponto, eu me lembro que não se utilizava ou não era permitido pelas seguradoras a utilização de cláusula beneficiária e seguro de garantia. Quem aprovou a utilização disso e provou de que isso poderia ser utilizado no seguro-garantia como forma de se oferecer a um terceiro o benefício de uma indenização, fui eu. Porque eu cansei de ouvir não de todos os figurões do mercado. E eu não consegui encontrar em nenhum tipo de seguro vigente no país até hoje qualquer menção de qual seguro que não pode ter cláusula beneficiária. Não existe. Porque a cláusula beneficiária é um direito que pode ser repassado a terceiros. Em 90, eu estive no IRB e consegui fazer com que o IRB entendesse, muito embora não precisou entendimento, porque quando eu cheguei para conversar com as pessoas, me disseram, mas o que está acontecendo? Eu falei, não, é que eu quero usar uma cláusula beneficiária para fazer uma operação assim, 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 assim. E todos os principais do mercado disseram que isso não existe. Não existe cláusula beneficiária de seguro-garantia. Aí a resposta que eu obtive, então você volta para essas mesmas pessoas e se eles não quiserem utilizar o seguro, no seguro-garantia a cláusula beneficiária, manda me ligar. A partir daí o mercado começou a mudar. Tanto que hoje, pelo menos metade das companhias que operam garantia tem um produto que, com base nessa cláusula beneficiária, acabou se tornando um produto em que permite que um terceiro faça a alocação de recursos num contrato e seja beneficiário de uma indenização através do seguro-garantia. Vocês não têm ideia da dificuldade que foi mostrar isso no mercado segurador. Eu ouvi não de todas as pessoas que vocês possam imaginar com poder de gestão e de decisão de seguradoras. Todas, sem exceção. Tanto jovens, como antigos, como com experiência, sem experiência. Todos diziam a mesma coisa. E eu fui o único cara que fui lá e fiz. Hoje o mercado se beneficia de todo esse processo, tendo até produtos com essa característica. Então, vocês veem que o mercado ele vai mudando. E esse histórico permite que hoje a gente possa ver o que foi e o que pode melhorar. Porque se você não conhece o passado, já dizia um filósofo, se você não conhece o passado, você não sabe o que o futuro pode te esperar. Se você sabe como é que foi lá atrás, você tem condições de muitas vezes até trazer algumas situações
lá do passado para colocar no presente e no futuro como um produto novo, como muita gente faz. É só você ligar a televisão e ver aqueles comerciais. Agora nós temos um produto resgatável. Desde que eu tinha 5 anos de idade, eu ouço falar em seguro de vida resgatável. Recentemente, um determinado banco lançou um seguro de vida resgatável. Coisa nova, né? Então, pessoal, eu particularmente agradeço a participação do pessoal aí mais antigo junto comigo, porque a gente vai tirando algumas dúvidas e até colocando algumas visões diferentes que agregam valor a essa evolução do seguro. Pessoal, chega uma época aí, para a gente terminar com relação a essa evolução do seguro, em que algumas leis, alguns pareceres e algumas mudanças sociais começaram a acontecer. Uma delas diz respeito à mudança de fases nos editais. O que é mudança de fase? Lembre-se que ainda há pouco eu disse que primeiro abria-se o envelope com documentação. E esse envelope com documentação tinha que vir junto com uma garantia, que era uma forma de você aquilatar o concorrente. Depois abria-se de preço. Essa inversão de fases fez exatamente o contrário. Hoje, e desde 1900 e alguma coisa, porque não se tem ao certo quando isso aconteceu, porque começou alguns órgãos da administração direta, eles começaram a pedir para os tribunais de contas uma autorização para inverter a fase, mesmo a lei dizendo que não era assim, alegando praticidade, menor custo, maior agilidade no que diz respeito à definição, digamos, menor incidência de problemas, porque você, abrindo o envelope de preços, você já sabe quem ganhou. Então, você vai fixar todo o teu, a tua equipe, o teu empenho em ver a documentação deste um único que tem o melhor preço. Então, quando houve essa mudança de fase, não se precisou mais da garantia de proposta. Por quê? Ele abre o primeiro, chamou o cara. Ele fala assim, mas olha, eu ganhei, mas eu não quero assinar. Apesar de não ter a garantia de proposta, ele sofre toda a penalização. Ele pode ficar inidôneo por vários anos sem participar de concorrência pública, e vai por aí afora. Enquanto que o primeiro não quis assinar, tá bom, pega o segundo. Ele tinha que ou aceitar a condição de preço desse primeiro, ou poderia haver uma negociação. E isso tudo era permitido num determinado espaço de tempo. Porém, a inversão de fase começou a trazer esse ganho de escala. Então, como eu não ia abrir a documentação de todo mundo, eu não precisava mais da garantia de concorrência. Aí foi um baque no mercado, um baque grande, porque, para que vocês tenham uma ideia, eu me lembro que no período de 1 ano, nós chegamos a emitir, na condição de corretores, administração de apólices, nós tínhamos mais apólices emitidas com o nome Belco do que muita seguradora. Então, o perfil que o mercado tinha entre garantia de concorrência e garantia de execução, num determinado tempo, foi fantástico, até que essas alterações começaram a prevalecer. E aí, esse, digamos, trato passou a ser visto como uma boa metodologia em termos de custo. Você não tinha que ter uma equipe muito grande de licitações, você diminuía o trabalho dos procuradores, dos advogados de todas as partes. Adotou-se isso. Até hoje é assim. Eu não me lembro, por exemplo, de um FDE há 10 anos, eu não me lembro dele estar pedindo garantia de concorrência. Prefeitura, para reparo de escolas, manutenção de escolas, a mesma coisa.
E o que se emitiam para esses órgãos, sem contar outros, né? Eu estou falando só desses aqui de São Paulo. Imagine em nível Brasil, né? Mas foi uma metodologia que trouxe um certo descanso para todo mundo, porque você imagina você ter que abrir 200 participantes, que no FDE era assim, né? 150 participantes, 200. Você tem que abrir para cada lote ou para cada edital toda a documentação, analisar, ver quem estava apto, quem não estava, para depois ir para a planilha de preços. Aí você abria o envelope de preço e descobria que tinha um só lá que ia ganhar. Todo aquele trabalho que demorava dias, tanto que entre a abertura dos envelopes de documentação e de preço, podia levar até um mês. Então, vocês imaginam o custo que isso gerava. Com essa alteração e inversão de fase, acabou. Acabou com a garantia de concorrência e acabou com o trabalho dos órgãos também. Então, hoje, você tem essa realidade, que naquela época você não tinha. Tentou-se lá em 2011 mudar um pouco, melhorar, porque eles alegavam, dentre tantas coisas, de que o processo licitatório era demorado, que o processo licitatório que atravancava o crescimento do país, que o processo licitatório que não permitia que os estados conseguissem concretizar mais rapidamente os seus projetos de melhoria para a sociedade por causa da lei de licitações. Até que em 2011 tentaram aplicar às licitações o regime diferenciado de contratação, que foi o RDC, que teve vida curta também. Mas esse RDC, ele trazia consigo uma série de problemas, porque o regime diferenciado de contratação, você partia da premissa de que quem ganhasse ia fazer desde o projeto até a execução final. Então, tudo era com uma única empresa. E a gente sabe que se você colocar todos os ovos numa única cesta, você tem problema. Antigamente, alegavam, em alguns casos, que era assim. O órgão contratava uma empresa de projetos. Terminava isso, a empresa ganhava, uma outra empresa ganhava para executar, aí o executante falava, olha, eu não consigo fazer porque o projeto está errado, ou senão ele fazia, e depois dava problema, ele alegava que era o projeto. O projetista dizia que era a execução. Eles tentaram com o RDC acabar com isso, mas não foram muito felizes. Por quê? Nenhuma das empresas, ou pouquíssimas empresas, tinham o suporte interno de equipes de projetistas, equipes de pessoas que pudessem fazer toda a avaliação, visita técnica, etc., e apresentar dentro do edital, dentro do prazo estipulado, o projeto, para que o órgão visse e autorizasse a fazer. Então, o que acabou acontecendo? Consórcio. Todas as empresas que entravam no RDC, ela tinha 2 sócios. Um, que era o projetista, e mais um outro, que, digamos assim, seria uma espécie de apoio para que ele pudesse dividir as responsabilidades desde a assinatura do contrato até a sua finalização. Então, você tinha o contrato executivo, o projeto executivo, você tinha, dentro desse projeto executivo, a contratação de terceiros para poder executar a parte que você não tinha como fazer. Então, continua uma salada gigantesca, tanto que um dos primeiros RDCs que saíram, quem ganhou à época foi um cliente nosso. Para vocês terem uma ideia, um projeto que era para durar 36 meses, levou 9 anos. 9. Com essa experiência que nós tivemos, isso nos permitiu entender que a evolução das leis não condiziam com o histórico do seguro-garantia para poder prever todas as alterações que a lei trazia. Por exemplo, hoje, eu acredito que todos estejam mais acostumados em que alguns editais
estão exigindo, por conta da nova lei, apesar dela não estar sendo implementada na sua totalidade, o seguro de RC profissional. Até 5 anos atrás, 10 anos atrás, eu não me lembro de ter visto em nenhum edital um pedido como esse, de responsabilidade civil profissional. Mas hoje está se tornando quase uma métrica dos editais. Então não é um só que está pedindo, não. Uma centena deles. E todos, muitas vezes o órgão nem sabe para que pede. O funcionário, você vai conversar com ele lá na comissão de licitações, ele não sabe nem o que é o RCP. Mas está lá na lei. Alguém falou, tem que pedir isso. Pronto, virou mais um daquelas folhinhas que você vai ticando os itens, né? Tá o RCP aí, tá. Então tudo bem. Ah, não tá, não. Então você não pode começar. Então, pessoal, o histórico do seguro-garantia, ele passa por uma série de mudanças, alterações, que tentaram abarcar as alterações das leis. Mas isso não foi possível, porque o tempo de gestão do seguro-garantia junto à SUSEP, ressegurador, seguradoras, é um. Da lei, é outro. Por exemplo, a Lei 14.133, ela já traz, nós vamos ver mais para frente, mas ela traz lá a planta genérica de riscos. Se você parar para analisar, alguém que fornece a garantia, será que está se preocupando em verificar se o tomador vai apresentar, ou depois de emitida a pólice, pediu cópia desse documento para saber se ele de fato vai fazer todos os seguros ou pediu cópia das apólices? São questões que podem trazer um impacto muito grande na sinistralidade, não agora, que nós estamos vivendo ainda esse período inicial, mas daqui a alguns anos, como todas as demais leis, nós tivemos impactos problemáticos no mercado. E aí a gente vai agora começar a passar para ver algumas questões desses impactos nas mudanças dessa Lei 14.133. Por exemplo, a primeira coisa que eu acho que é importante de se estabelecer em cada uma das leis que vão se alternando, porque o nosso país ele é digno de uma retrospectiva muito grande com relação a quantas leis nós podemos editar sobre o mesmo assunto, né? Porque tem 1000 leis, 1000 artigos e sempre tem mais um que eles alegam que está faltando. Então, eu acho que quando você passa a entender para quem é que é aplicado isso, ou seja, quem é que se beneficia daquela lei específica, você começa a ter um pouco mais de entendimento com relação a como eu devo entender, como eu devo analisar e o que eu devo fazer. Essa lei, ela diz que ela abrange, digamos assim, todas as estruturas de poder do nosso país. Então, se você for olhar, você vai ver licitação e contratação para administração pública direta, indiscutível. Autárquicas e funcionais da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ou seja, não ficou ninguém de fora aqui do poder público. E aí eles mencionam, abrange quem? O legislativo, o judiciário, dos estados, da federação, do município, etc. No desempenho de função administrativa, eu fui tentar entender o que era essa função administrativa. É justamente a análise da lei e a sua aplicação dentro da administração pública. Ou seja, é o desempenho do Estado administrativamente falando. Aqui no item 2, nós temos aí os fundos especiais e demais entidades controladas direto ou indiretamente pela administração pública. Aí você fica pensando, legal, a Petrobras está aí, né? Não, não está, ela tem uma lei específica. Então vocês veem que nem todas as leis, ou todas as leis têm as suas exceções, né? Aqui nós temos as exceções a essa norma.
Não são abrangidas por essas leis as empresas públicas, sociedades mistas e subsidiárias regidas pela Lei 13.303. Essa lei é exatamente o que fala do que a Petrobras pode fazer, apesar dela ainda ter um regimento adicional, e do que outras empresas podem fazer. Na época, a Eletrobras, etc. Claro que todas foram privatizadas e, partindo do pressuposto que a partir da sua privatização, nenhuma dessas leis mais se aplicam. No parágrafo 3º, nós temos um detalhe interessante. Essa norma, essa lei, esse conjunto de conceitos administrativos, eles, desde que não envolvam determinadas, digamos assim, fontes de recursos fora de cada esfera administrativa, você não tem muito problema. Por quê? Porque, assim, tem a dotação orçamentária, tem o valor X, tem, então eu posso licitar. Ponto, é assim que funciona. Mas quando você está falando de recursos provenientes de empréstimo ou doação de agências oficiais, como é o caso que está aqui, nós temos uma série de problemas, a começar pela modelagem do edital. Esse é o primeiro ponto de choque com o seguro-garantia. Por quê? Em todos esses recursos externos, que vêm de agências de cooperação ou de fundos perdidos para aplicação, como o FMI muitas vezes colocou dinheiro aqui e hoje aplica em outros países, o Banco dos BRICS, eles têm uma modelagem, e a modelagem é interessante, que eles falam de garantias que devem ser fornecidas tanto para quanto para execução, e eles falam, o termo nos levam a entender muitas vezes que pode ser garantia securitária, porque é esse o termo que eles usam. Aí você vai lá no modelo que eles colocam o modelo de fiança bancária e ainda na condição de que essa garantia bancária ela é considerada incondicional. Ou seja, você não tem como fazer isso no seguro-garantia. Embora, com essa nova lei, a meu ver, a seguradora tenha que assinar o contrato junto com o tomador. E pela lei de retomada, isso para mim é incondicional. Porque a seguradora, ou ela paga a garantia integral, ou ela termina a execução. Isso para mim é incondicional. Você não tem mais a brecha de dizer, discutir, não, vamos ver qual foi o prejuízo. Acabou isso. Então, falta talvez um pouco do mercado segurador se apresentar a essas instituições, que todos têm representantes aqui, e mostrar para eles que a garantia, na modelagem de hoje, perante a lei, ela é incondicional. E pedir para que seja feita alguma alteração, e que é pequena, para que os seguros possam atingir também essa demanda, e que é bastante grande, por sinal. A aplicação da lei. Alienação, concessão, direito real, uso de bens. O item mais interessante aqui, a meu ver, é concessão e permissão de uso de bens públicos. Isso ele é abarcado hoje pelo seguro-garantia sem nenhum problema, ou seja, o governo faz um edital de licitação para conceder à iniciativa privada um determinado bem. O seguro-garantia hoje consegue atender essa demanda sem nenhum problema. A questão é que a leitura de muitos técnicos do mercado, e isso eu digo porque passei por essas situações até num período não muito recente, em que eles entendiam, por exemplo, de que uma concessionária, portanto, uma empresa estatal privatizada, quando ela fosse contratar
do seu prestador de serviço, tinha que ser aplicada a lei de licitações. Porque aqui diz concessão e permissão de uso de bens públicos. Isso foi uma discussão técnica que eu tive, que foi um verdadeiro problema. Porque nos primeiros casos que eu encaminhei às seguradoras, eu ouvi isso de técnicos. O assunto teve que subir até a diretoria, para que pudesse haver, então, por parte da diretoria, manifestação para que o jurídico da companhia falasse sobre o assunto. Eu achei isso, assim, para não dizer o mínimo, foi o máximo, né? Porque imagine o tempo que isso levou, a disposição. Advogado tem sempre uma visão um pouco diferente que nós, como técnicos, temos. A concessão que ele se referia, o termo concessão, para ele, juridicamente, era diferente do que nós entendíamos. Então, isso gerou aí um desconforto para mim durante algum tempo. Graças a Deus, eu acredito que foi superado. Apesar de vez em quando ouvir um ruído aqui ou ali, mas não vejo muito problema. Mas esse item 4 aqui foi uma situação de difícil administração junto ao seguro-garantia. Portanto, isso foi porque isso aqui, concessão e permissão de uso, já estava em outras leis, mas não se tinha o volume de privatizações que se tem de alguns anos para cá. Então, isso realmente tomou um vulto que, a priori, eu acredito que tenha sido solucionado. Definições importantes, pessoal. Aqui, ó, nós temos algumas questões que eu acho que devem ser observadas, porque aqui você tem o que você tem de mão de obra, que era um problema muito sério até recentemente aí para as seguradoras poderem dar cobertura trabalhista, porque não existia, né? E essa lei veio com uma definição bastante clara e que permite, dentro do seguro-garantia, a definição do que é trabalhista, do que é previdenciário. E mais, passa a ser obrigatória nos contratos. Antes era opcional, porque não se tinha dentro da lei taxativamente como nós temos aqui. Então, isso hoje, tanto é que as seguradoras todas que trabalham garantia têm lá suas coberturas. Então, isso é uma coisa que veio para facilitar e ordenar o regramento do garantia, para não ter aquele problema, mas eu posso ou não posso. Apesar das empresas privatizadas quererem colocar isso como regra para os seus contratos, e que tem trazido algumas dificuldades pelos valores que eles exigem das garantias. Aqui nós temos, dentro dessas definições, o que é considerado obras e serviços de grande vulto, aqueles que passam de 200 milhões de reais. Dentro desse item 23 das definições, nós temos uma questão que é a seguinte: aqui na letra G, nós temos critérios de medição e de pagamento, risco negado. O que eu quis dizer com esse risco negado? É que muitas vezes os órgãos atrasam pagamentos, critérios que eles mesmos estabeleceram no edital. Então, tem o critério da medição, quando que tem que ser feito, e o critério para o pagamento. Então, tem órgãos que entendem o seguinte: não importa se eu estou atrasado ou não no pagamento, eu tenho direito à indenização. E isso não é verdade, porque atos e fatos do segurado não têm cobertura no garantia. Então, algumas coisas ainda não ficaram muito claras com relação ao seguro-garantia no que diz respeito à lei. Aqui, pessoal, olha, a matriz de risco, dentro das definições, nós temos aí na letra A, a listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, que possam causar impacto em seu equilíbrio econômico e financeiro e previsão de eventual necessidade de prolação de termo aditivo. Isso não tinha antes, porque essa matriz de risco foi implantada somente agora.
Então, nós temos aí que, qual é o choque no garantia? Aumenta o risco no garantia, considerando possível erro na determinação de eventos. Ou seja, se houver um problema que não foi determinado, avaliado, constatado pelo contratado, ele pode sofrer as penalizações e ter que pagar com garantia pelo prejuízo. Então, isso é um impacto que já começa a trazer preocupação. Ainda não tivemos nenhum caso que eu saiba, mas é alguma coisa que, com o futuro sendo implementado totalmente a lei 14.133, nós teremos problema. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Outro problema, pessoal, que eu vejo no garantia, por conta de ter que participar do contrato, pagar a indenização total ou terminar a obra, são esses dois itens aqui do item 28, que é o menor preço e o maior desconto nas concorrências. Raras vezes eu vi a seguradora perguntar e pedir a planilha de custo e o preço básico do órgão para saber se esse menor preço tem ou não característica de inexequibilidade. A mesma coisa para o maior desconto. Então, dentro desses conceitos, isso tem que ser levado em conta. Mais à frente nós vamos ver isso. Aqui nós temos as diversas modalidades de contratação do poder público. Existem algumas questões aqui, por exemplo, como o diálogo, né? O diálogo competitivo. Era uma modalidade que não se tinha nem ouvido falar e nem se permitia. Hoje já é uma questão que pode ser tratada. E isso tem a ver com o quê? Com a modelagem de edital e também com as garantias que serão fornecidas posteriormente. Pessoal, contrato de eficiência, nova modelagem, observar as regras, porque o contrato de eficiência, quando for dada uma garantia para o tomador, ela vai requerer uma análise profunda daquilo que está sendo proposto, óbvio, a seguradora analisando, o que está sendo proposto do ponto de vista de realmente se obter resultado ou não com essa formatação da eficiência. Porque a eficiência nada mais é o seguinte: o órgão diz, eu preciso reduzir minha base de emissão de gases, a minha base de consumo de combustível. Ele vai lançar o edital, alguém vem e diz, olha, eu tenho aqui a tecnologia, tenho isso e isso, e vai funcionar. E se não funcionar? Como é que funcionam as indenizações? Por esse modelo de edital, a seguradora vai ter ou pagar a indenização toda, ou chamar alguém que possa fazer o que o contratado disse que faria. Então, já é um problema que a gente vai ter que enfrentar daqui a um tempo. Por enquanto, ainda não, mas quando começar a mudança de bases, digamos assim, que mexam com o meio ambiente, coisas que, vamos dizer assim, desestruture a economia, como, por exemplo, a mudança de diesel para álcool, de álcool para gás, que são as plantas industriais dos governos e das empresas públicas, isso vai ter todo o significado. Seguro-garantia. Ele garante fiel cumprimento das obrigações. Não define apenas a execução, e sim todas as obrigações assumidas. É uma discussão técnica que eu tenho há anos. Porque tem seguradores que dizem, não, se ele deixar de entregar um documento, isso não é descumprimento contratual, não está acobertado pelo seguro de performance. Falo, pessoal, desculpa, mas cumprimento de todas as obrigações, ou cumprimento das obrigações assumidas, para mim engloba tudo. E cada vez mais, com essa modelagem, nós vamos ter choque de entendimento em breve com relação a isso. A substituição do consorciado. Já estamos no artigo 15. O que acontece? Essa situação tem que ser avisada urgentemente à seguradora. Por quê?
A lei permite que se faça isso, que o órgão aceite. Mas agora você já pensou para a seguradora, que não sabe quem é, aí aparece lá um documento dizendo, olha, houve a mudança do consorciado aqui, aí a seguradora vai analisar o consorciado e fala, pô, mas esse cara está quebrado. Como é que eu vou manter a garantia? Tem muitos corretores que têm negligenciado essa informação à seguradora. É que antes dessa lei 14.133 ainda se tinha um pouquinho de maleabilidade. Eu duvido que continuemos a ter. Então, são problemas que vão surgir. É só uma questão de esperar. Matriz de risco, pessoal, é o artigo 22. O parágrafo 4º lá embaixo, em verde, diz: nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de risco. Se nós pararmos para analisar só isso aqui é um choque brutal no garantia e nos demais riscos associados. Risco de engenharia, responsabilidade civil, RCP. Por quê? Porque aqui está dizendo que, na análise da matriz de risco, a empresa contratada é que vai determinar, basicamente, quais são os riscos que ela entende que podem ser da atividade e que vão ter cobertura no seguro. E se ele errar a mão aqui? Que agora fica muito claro nessa lei que serão alocados como de responsabilidade do contratado. Não tem mais aquela história, não, mas o contratado, não, o contratante, acabou isso. O que não tiver critério que, digamos assim, seja alocado aqui, passa a ser do contratante. O contratante vai ter agora a sua participação também no risco que está sendo proposto. Aqui, pessoal, é uma coisa interessante, porque quando eu falo lá atrás do maior desconto e outras questões financeiras, isso aqui é uma coisa interessante, porque quando você pede para o seu cliente, fala assim, olha, eu preciso dos quantitativos, a base de preço, etc, etc, etc. Ele fala para você, não, eu te mando isso. Tá bom. Só que muitas vezes eles não têm. O órgão não oferece essa dinâmica, principalmente quando ele tem determinados tipos de contratação. Quando nós falamos do sigilo aqui, nós estamos falando de que muitas vezes o órgão não dá o preço, que é uma regra que está começando a vigorar agora e fortemente. Se ele não fornece o preço, como é que você sabe se o teu cliente está ou não praticando um preço inexequível? Imagine um choque disso lá na frente quando a seguradora descobrir de que o preço que ele forneceu não é compatível com a sua realização. Nós vamos ver mais para frente o impacto disso na determinação do que é inexequível. Pessoal, aqui, ó, contratações de obras de grande vulto. O edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação do programa em 6 meses. Vejam bem, 6 meses, muitas vezes, parece muito, né? Para você fazer um trabalho como esse. Mas imaginem uma obra de uma barragem, por exemplo. Os nossos clientes, muitas vezes, não têm a capacidade de avaliar o risco do ponto de vista securitário. Então, é assim, não dá para você pegar simplesmente um edital e mandar, por exemplo, para uma seguradora que trabalhe exclusivamente com garantia. Por quê? Ele não vai analisar esse conjunto de informações para poder
formatar a matriz de risco. E a mesma coisa se você juntar todas essas informações e mandar para uma seguradora que trabalha com outros riscos. Você já imaginou você mandar isso para uma área técnica em que você tenha lá risco de engenharia, responsabilidade civil, RCP, riscos de diversos equipamentos e etc, etc. Seguradora é compartimentada, cada área faz o seu. Você já imaginou juntar todas as informações para poder tentar ajudar o teu cliente a poder criar esse programa de integridade? Porque quando você fala um programa de integridade, você está se referindo a um programa de integridade total, tanto da obra, quanto dos funcionários, quanto do próprio cliente como CNPJ e do contratante. Então, quando você fala de uma matriz de risco, você está falando exatamente de problemas que poderão advir de um trabalho mal executado. E o corretor aqui vai ter uma participação fundamental, porque ele que vai poder ajudar o cliente, por exemplo, quando ele estiver participando do edital. Porque o cliente vai dizer o seguinte: olha, eu preciso de uma noção de preço para colocar aqui no meu custo. O corretor que não tem um pouco de discernimento de outros ramos, como é que ele vai fazer? Ele vai ter uma dificuldade muito grande. Então, a apreciação que o corretor tem que passar a ter a partir desta lei é diferente do que vinha fazendo. E quando eu digo pode trazer problemas ao tomador, é porque o tomador tendo problema, toda a cadeia vai ter. O garantia vai ter, o risco de engenharia vai ter, o RC vai ter e por aí vai. Porque eu estava até discutindo um pouco antes da gente começar com o Ivanildo. Lá atrás, todas as seguradoras tinham um departamento de inspeção de risco. Hoje, nenhuma tem. Malemar, dependendo do tamanho da obra, a seguradora contrata uma empresa de engenharia para ir lá fazer uma vistoria por conta do risco de engenharia. E os demais riscos? Como é que fica? Então, na próxima aula, a gente vai continuar vendo estas questões que estão e virão, com certeza, trazer impacto no garantia e nos demais ramos que vão ser e estão sendo abarcados pela lei. Eu acho que isso vai ser um impulso muito grande para o mercado segurador, mas, ao mesmo tempo, uma fonte de risco por conta dos participantes não estarem preparados para essa finalidade. Mas, com o tempo, as coisas se ajustam. Pessoal, muito obrigado pela paciência de ter me ouvido. Agradeço a participação de todos nas suas participações e vamos para a próxima. Maurício? Ô, Robson, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer. Eu acho assim, são pontos de esclarecimento que realmente eu acho que a nossa equipe precisa entender sobre o que a gente trabalha. E um dos pontos que você salientou aí, que eu acho que é de extrema importância para a equipe, é com relação aos corretores. Hoje em dia, o mercado de corretor, principalmente os que não operam com garantia, há uma necessidade e nós temos essa obrigação de esclarecer esses corretores. Porque o ramo garantia é um ramo que necessita uma dedicação muito grande, principalmente na interpretação de texto, que é a interpretação de contratos, aonde a maioria dos corretores tem uma certa preguiça em fazer isso. Pura verdade. Então, eu acho que é muito importante isso, Robson, no sentido de a nossa equipe se dedicar no sentido de esclarecer os corretores que a oportunidade é muito grande no ramo de garantia. Os corretores precisam deixar a preguiça de lado e ganhar dinheiro com garantia. E para isso precisa treino. E treino significa ler muito. Essa é a minha opinião. Maurício, deixa eu só falar uma coisa para você, como é interessante. Tem um cliente que eu atendo hoje, que quando eu fiz a primeira apresentação para ele, do que nós poderíamos ajudá-lo, ele tinha um corretor para garantia,
e um corretor para fazer os demais ramos de seguro do próprio contrato. Você imagina o choque de informações que vinha para a cabeça desse cliente. Imagino, Robson. Tenho É certeza uma loucura, rapaz. É uma loucura. É uma loucura. Tenho certeza disso. Mas, de qualquer forma, Robson, muito obrigado pelas tuas explanações e vamos seguir em frente. Nos encontramos novamente no dia 23. Se Deus quiser. Tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite, abraço. Obrigado. Doutor Ivanildo. Interrompendo aqui.